Oi, pessoal, sou a professora Juliane Rossato, faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida Unesquev e a nossa aula de hoje vai ser sobre diferenciação sexual, formação do sistema reprodutivo. Considerando um embrião na 8ª semana de gestação, que é o que nós consideramos aproximadamente no 2º mês, o que é observado são tecidos bipotentes ou bipotenciais, que significa que pode tanto gerar uma estrutura reprodutiva feminina quanto masculina. Então, o embrião feminino ou masculino, na 8ª semana, eles são exatamente iguais. O que diferencia é apenas o sexo genético, se é XX ou se é XY. Então, o que existe nessa 8ª semana? E é por isso que normalmente não é possível se visualizar em nenhum exame de imagem a formação sexual na 8ª semana. O que nós temos como os órgãos internos? Uma gônada bipotencial, como vocês podem observar, existe, claro, duas gônadas bipotenciais, uma de cada lado, exatamente porque as gônadas vão gerar, a gônada bipotencial, vão gerar tanto a estrutura de ovários quanto a estrutura de testículo, e nós temos um número de 2 para cada um. Nós temos os dutos de Miller, que terão um importante papel na formação da estrutura feminina, e nós temos o duto de Wolff, que terão um importante papel na estrutura masculina. Só para ficar visível na figura, é possível enxergar, então, dutos de Miller aqui, de um lado em roxo, e do outro lado também tem duto de Miller em roxo. Em amarelinho, consegui observar aqui em amarelo, nós temos o duto de Wolff de um lado e também depois do outro. Então, todas as estruturas que nós estamos enxergando aqui são estruturas duplicadas. Agora, pegando a figura anterior, onde nós conseguimos enxergar a gônada bipotencial, nós temos a formação dos órgãos internos, divididos de um lado para a mulher e do outro lado no homem. Então, vocês podem ir acompanhando para que possam visualizar como o desenvolvimento se dá diferenciado entre mulheres e homens. Vamos falar primeiro das mulheres. Bom, nas mulheres, a gônada bipotencial, então aqui para vocês conseguirem acompanhar, eu vou colocando em vermelho para que vocês possam enxergar. Na gônada bipotencial, nós temos a formação das mulheres na região, que é a região cortical, que seria essa região mais periférica. A região cortical, ela terá a formação dos ovários. Então, ela vai ser geradora da formação ovariana, tanto de um lado na mulher quanto do outro. Então, nós conseguimos observar que o desenvolvimento maior, ele vai se dar da região cortical, da região periférica, onde nós vamos ter a formação ovário. Se vocês puderem acompanhar, nessa gônada bipotencial, nós temos também os dutos de Miller. O duto de Miller, ele vai se desenvolver, Então, o duto de Miller, ele tem essa coloração em roxinho aqui que vocês conseguem ver. E ele tem esse desenvolvimento associado à gônada bipotencial cortical que está se formando. O que eles vão gerar? Nessa última figura abaixo, vocês conseguem ver. A gônada bipotencial, a região do córtex, formou um ovário, enquanto que os dutos, ou duto de Miller, conseguiu gerar a formação da tuba uterina. Olha a tuba uterina formando aqui. Certo? Então, a gônada bipotencial, na região cortical, ela se desenvolve e promove a formação do ovário. No caso do duto de Miller, ele também vai se diferenciar e, com isso, ele gera a formação da tuba uterina. Bom, mas e o duto de Wolff? O
que aconteceu com o duto de Wolff, que também existia lá na gônada bipotencial? Então, está aqui o duto de Wolff na gônada bipotencial. O que acontece com ele no ambiente feminino, na formação feminina? O duto se degenera. Então, o duto de Wolff, ele só serve para a formação masculina. Ele não tem nenhuma utilidade na formação feminina. É por isso que ele se degenera. Tá? Então, com isso, a gente consegue observar que a gônada bipotencial na região cortical, na região periférica, gera a formação, então, do ovário. O duto de Miller, ele vai se desenvolver e ele gera a formação das tubas uterinas. Enquanto que o duto de Wolff, ele se degenera, ele não tem função na formação dos órgãos internos femininos. Agora, no lado masculino, a gônada bipotencial, na região medular, agora essa região mais interna aqui, tá? Então, a região medular da gônada bipotencial, ela vai gerar a formação do testículo. A gente consegue observar que a gônada bipotencial, a região medular, que é a região mais central, permite a formação testicular. Já o duto de Wolff, que permite, então, o desenvolvimento, em amarelinho, aqui a gente consegue ver, né? Lá na gônada bipotencial ele também está em amarelo, tá? Então, aqui os dutos de Wolff na gônada bipotencial, bem associado a essa gônada bipotencial. Quando nós temos a formação masculina, é possível observar que o duto de Wolff, ele vai sendo formado ao longo da região medular do testículo. Os dutos de Wolff, eles vão dar origem a todas as estruturas secundárias, epidídimo, duto deferente, vesícula seminal, próstata, que são estruturas reprodutivas masculinas. Conseguimos visualizar que a gônada bipotencial, região medular, forma o testículo, enquanto que os dutos de Wolff, eles geram a formação de glândulas que são anexas, de dutos que conseguem permitir a formação do sistema reprodutivo masculino, como epidídimo, duto deferente, vesícula seminal e próstata. E o que acontece com o duto de Miller no homem, então, na formação reprodutiva masculina? O duto de Miller, então, vai degenerar. Então, o que acontece de diferente entre a formação de órgãos internos feminino e masculino permite que nós tenhamos, a partir de uma gônada bipotencial, então de uma estrutura igual na 8ª semana, que se tenha uma diferenciação estimulada por hormônios, como a gente já vai ver, mas que forma órgãos reprodutivos completamente diferentes. Agora a gente passa só para uma revisãozinha, um pouquinho mais ordenada, para que vocês consigam enxergar. Então, a gônada bipotencial na região cortical, na mulher, vai gerar a formação do ovário. No homem, vai regredir. Já a região medular da gônada bipotencial forma testículos. Se forma testículos, tem que regredir na mulher. O duto de Wolff, apenas formando órgãos internos masculinos, como epidídimo, canais deferentes, vesícula seminal, próstata. Se as mulheres não têm nenhuma dessa estrutura, é porque eles regridem na mulher. Enquanto o duto de Miller, ele vai permitir a formação de tubas uterinas, a formação do útero, do colo do útero, da estrutura da vagina. E nos homens, ele vai regredir. Se a gônada é bipotencial, o que permite a diferença? A determinação do sexo ela é feita por um gene chamado de SRY. Esse gene SRY ele está no cromossomo Y. Por isso que eu falei que é o cromossomo Y que gera a determinação do sexo, é o cromossomo Y que vai permitir a formação sexual masculina. Então, nesse gene, existe a produção de um fator determinante da formação dos testículos.
Então, o gene SRY, quando ativado, ele vai estimular a formação testicular, vai direcionar o desenvolvimento dos testículos através da estimulação das células de Sertoli, né? Então, as células testiculares de Sertoli, que são células capazes de gerar proteção, permitir que exista nutrição para as espermatogônias, então tem um papel importante durante a espermatogênese. Também as células testiculares de Sertoli vão ser responsáveis, nesse primeiro momento, pela produção da substância inibitória milleriana, ou seja, uma substância capaz de inibir a formação dos dutos de Miller e, com isso, não existe a formação de tubas uterinas, de útero. Então, vejam que, além de estimular a formação dos testículos, o gene SRY impede que os dutos de Miller eles possam ser estimulados e, com isso, formar estrutura feminina. Para retomar, o gene SRY, ele vai gerar a produção do fator determinante da formação de testículos. É ele, então, é esse fator determinante que diferencia a gônada em testículo, vai estimular a gônada bipotencial na região medular para a formação testicular, através, então, das células de Leydig, que vão produzir testosterona mais dihidrotestosterona, gerando o desenvolvimento dos dutos de Wolff e também o desenvolvimento da genitália externa, que é o pênis. Por outro lado, as células de Sertoli, elas vão produzir substância inibitória milleriana, regredindo os dutos de Miller e impedindo a formação da estrutura reprodutiva feminina. Vejam que o gene SRY, ele tem papéis importantes, né? Um duplo papel importante, tanto no estímulo ao desenvolvimento da estrutura reprodutiva masculina, quanto impedindo que a estrutura feminina possa também ser formada. Além dos órgãos internos, também é importante gerar a formação da genitália externa. Ela inicia a sua formação com 6 semanas. Nessas 6 semanas, então, do embrião, nós temos uma estrutura comum, tanto do embrião feminino quanto do embrião masculino, que vai ser formado pelo tubérculo genital, que vocês podem observar pelo número 2. Então, está representado pelo número 2, aqui. A estrutura das dobras uretrais, tá? Que está representado pelo número 3. As estrias uretrais, bem nessa região no meio, aqui mais intermediária. E também essa área periférica, né, que seria toda essa região por fora, que vocês conseguem ver, a chamada dilatação lábio-escrotal. Claro que pelos nomes que vocês conseguem visualizar, dá para ter uma ideia de qual estrutura que poderá ser formada posteriormente. Bom, então o tubérculo genital, na mulher, ele leva à formação do clitóris, enquanto que no homem, ele gera a formação da glande do pênis, que é a região da ponta do pênis. Já as dobras e estrias uretrais, nas mulheres, leva à formação dos lábios menores, a abertura da vagina e também a abertura da uretra. É importante lembrar que nas mulheres o sistema excretor e o sistema reprodutivo eles terão canais separados. Então, por isso que nesse momento essa estrutura ela vai separar, né, tanto o sistema reprodutivo do sistema excretor. É diferente nos homens. Né? Nos homens existe o compartilhamento da mesma estrutura de uretra, tanto para o sistema reprodutivo quanto para o sistema excretor. Então, é por isso que essas dobras e estrias uretrais formam o corpo do pênis. Já a protuberância lábio-escrotal ou dilatação lábio-escrotal, nas mulheres formam os lábios maiores, enquanto no homem formam o corpo do pênis e a ligação da estrutura peniana com o escroto.
Para ficar mais fácil a visualização, nós temos essa figura. Então, aqui na figura, nós temos um feto com 6 semanas, como vocês podem observar. Esse feto com 6 semanas, ele tem um estágio chamado de bipotencial. Então, se for fazer um exame de imagem, não vai conseguir observar absolutamente nada de diferenciação. Existe uma estrutura bipotencial que vai ser compartilhada tanto pela mulher quanto pelo homem. Quando nós temos uma estrutura feminina, então o tubérculo genital, ele vai gerar a formação do clitóris na mulher. Enquanto que as dobras uretrais, aqui está a dobra uretral, elas vão formar os lábios menores e já vão conseguir gerar a formação de separação entre uretra e canal vaginal, sendo a uretra para o sistema excretor, canal vaginal para o sistema reprodutivo. E a protuberância lábio-escrotal, ela vai conseguir gerar a formação dos lábios maiores. É claro que aqui, considerando um feto de 10 semanas, essa é a observação que nós vamos conseguir fazer. Então, por isso que normalmente, em 10 semanas, ainda não é possível uma visualização em ultrassom, uma eco fetal, para que se possa definir o sexo, porque ainda é muito rudimentar, é muito parecido se vocês forem observar a figura da mulher e do homem. Já o nascimento, tá bem definido. O clitóris ele já está com tamanho dentro da normalidade, então ele regride bastante, ele diminui bastante o tamanho dele. A abertura da uretra, ela fica mais próximo da estrutura do clitóris, e a estrutura de abertura do canal vaginal também vai estar presente logo abaixo da uretra. A formação dos lábios menores, que vão compor canal vaginal e uretra, e a estrutura dos lábios maiores logo acima. Com relação aos homens, o tubérculo genital ele vai gerar a formação, então, da glande do pênis, que seria a ponta do pênis, enquanto que a estrutura das dobras uretrais, elas vão gerar a formação do corpo do pênis. É possível observar o fechamento que vai acontecendo aqui. E como a uretra ela vai ser compartilhada, nós não vamos ter dois orifícios separados. A protuberância lábio-escrotal, ela vai permitir a união, a junção, então, e também o fechamento do escroto, que vai estar sendo formado aqui lateralmente, com o corpo do pênis, com a estrutura do corpo do pênis. Por isso que num feto, então, também de 10 semanas, aqui masculino, a gente faz a comparação com o feminino, fica muito difícil de ver a diferença. Muitas vezes, numa eco, quem, claro, tem a expertise, o médico que consegue visualizar bem e tem uma boa experiência em visualizar as imagens, consegue visualizar que o tubérculo genital ele vai estar mais protuberante, então ele vai estar mais visível e aí muitas vezes consegue se confirmar antes da 12ª semana que o feto deve ser masculino, mas nem sempre isso é possível. Às vezes a formação ela vai se dar após a 10ª semana, não fica tão evidente esse tubérculo genital tão protuberante. Bom, ao nascimento, é possível observar a formação da glande, então pênis, o corpo do pênis sendo formado e também a associação do saco escrotal com o corpo do pênis. O que aconteceu com as dobras e também com a protuberância lábio-escrotal foi o fechamento, então, da uretra. Existe um fechamento para que a estrutura reprodutiva masculina, a genitália externa masculina, fosse completamente fechada. Então, essa foi nossa videoaula de hoje. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal e tenham acesso a todos os nossos conteúdos. Até mais!